Carta aos Efésios, capítulo 5, nós iremos ler o versículo 18. Quando você achar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você observou aqui que esta palavra Espírito, ela está com letra maiúscula? Prestou atenção nesse detalhe, sim ou não? Isso nos mostra que não é qualquer espírito que Paulo está falando, mas é do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que nós não devemos nos embriagar com vinho, em que há a contenda, mas nós devemos encher a nossa vida com o Espírito Santo. E esse verbo enchei-vos, ele está no imperativo. Está aqui a minha mamãe, Cláudia Amora, que é professora, e me diga se eu estiver errado. Esse verbo enchei-vos está no imperativo, é isso? E o que isso significa? É uma ordem, né? Isso. Então, Paulo está dizendo aqui, enchei-vos do Espírito. Quer dizer que ser cheio do Espírito é uma ordem. É uma ordem. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Amém? E eu quero hoje falar com você acerca da plenitude do Espírito Santo. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eleva o teu pensamento a Deus agora. Eleva o teu pensamento ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós estamos aqui porque queremos aprender de Ti. Então vem agora abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e vem nos revelar os mistérios da Tua palavra. Desde já vai amarrando toda a influência satânica, demoníaca, que se levanta para atrapalhar, para tirar o foco, a atenção. Meu Deus, prepara o coração desta pessoa, que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra rema, e que essa palavra transforme a vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Isso, aplauda e diga glória a Deus. Amém. Pode sentar. Billy Graham, ele disse assim, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isto é só uma parte do plano de Deus para a nossa vida. E eu digo mais, isso foram palavras de Billy Graham. E eu digo para você que um cristão que não é cheio do Espírito, ele se torna um religioso. Ou seja, ele passa a ser uma pessoa que vive apenas de regras, dogmas e costumes humanos. E quando uma pessoa, ela vive uma vida vazia do Espírito Santo, os dons que aquela pessoa recebeu não são usados. A pessoa que não é cheia do Espírito, ela perde aquele fervor evangelístico, ou seja, aquela paixão por ganhar almas. A pessoa que não é cheia do Espírito, ela tem uma vida devocional irregular. E eu digo que a pessoa que não é cheia do Espírito, ela tem uma vida devocional zero. Ou seja, ela não tem devocional. Sabe o que é devocional? É você todo dia tirar um tempo
para você orar, para você ler a palavra, para você ouvir a voz de Deus. Quem está compreendendo? Levanta a mão. Uma pessoa que é vazia do Espírito Santo, ela não leva o pecado a sério. Ou seja, o pecado para ela se torna uma coisa comum, uma coisa natural. E além disso, a pessoa que é vazia do Espírito, a vida dela é assim, ó, é igual uma roda gigante. Um dia ela está lá em cima, empolgada, alegre, mas outro dia ela está murmurando, ela está blasfemando, ela vive uma gangorra na sua vida espiritual. Então é necessário que nós sejamos cheios do Espírito. É de suma importância que o cristão seja cheio. E o que é ser cheio do Espírito Santo, você sabe? Será que é só falar em línguas? Porque você sabia que os demônios, eles imitam as línguas? Sabia disso? Eu já orei por pessoas que manifestaram possessas de demônio e o demônio falou em línguas na boca daquela pessoa, só que é uma imitação. Você está entendendo? Sim ou não? Ser cheio do Espírito é a pessoa se emocionar, hein? Sim ou não? Porque às vezes tem pessoas que se emocionam, não é? Choram, mas isso não quer dizer que a pessoa seja cheia. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela está controlada pelo quê? Pelo álcool. A pessoa que ela está embriagada, ela está dominada pelo álcool. Ela não consegue mais dominar o seu corpo. Você diz para ela, faz aí um 4, aí a pessoa tenta fazer, mas não consegue, né? Sim ou não? Então, meu amado, uma pessoa cheia do Espírito é controlada pelo Espírito Santo, ou seja, a vontade dela já não mais prevalece. A carne já não tem mais domínio sobre essa pessoa, mas ela passa a ser controlada pelo Espírito Santo. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? E esse verbo enchei-vos, ele é um verbo imperativo e ele fala de algo que tem que ser contínuo. Tem que ser constante, ó. Enchei-vos. Ó, preste atenção. Enchei-vos está no imperativo passivo e presente, ó. Passivo e o quê? Presente. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ser feito continuamente. Ainda que ontem você tenha sido cheio, hoje você tem que se encher de novo. Amanhã você tem que se encher novamente, e depois de amanhã, e depois. Ou seja, nós temos que nos encher continuamente do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos andar na reserva espiritual, entende? Sim ou não? Quem anda com o carro na reserva corre o risco de quê? Corre o risco do carro dar o prego, e aí é terrível, porque às vezes o carro dá o prego bem longe do posto de gasolina. É ou não é? E tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que estão andando com o tanque espiritual, ó, quase vazio. E isso é um perigo. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, isso é muito perigoso.
Eu me lembro aqui de uma parábola que Jesus contou de 10 virgens, as quais 5 eram prudentes, ou seja, eram cautelosas, eram pessoas preparadas, e 5 eram relaxadas, eram negligentes, eram nécias. E essa palavra nécia também quer dizer loucas. Elas não sabiam que horas que o noivo iria vir. Mas o que aconteceu, hein? Elas ficaram com a botija na reserva, só tinha um pouquinho de azeite. Só tinha um pouquinho. Mas as prudentes estavam com a botija como? Cheia, estava transbordando. E diz a palavra, ou melhor, o Senhor Jesus, ele disse que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo chegou! E as virgens prudentes que estavam preparadas foram ao encontro do noivo. Por quê? Porque a botija estava cheia, e botija cheia é sinônimo de luz, porque a botija era a lamparina e o azeite era o combustível que mantinha a lamparina o quê? Agora, botija vazia era sinônimo de quê? Era sinônimo de lâmpada Sabe o que é que isso quer dizer, minha gente? Olha para mim. Presta atenção. Preste muita atenção. Essa parábola ela tem um significado. Quando Jesus conta na parábola que o noivo veio à meia-noite, isso fala de um horário de trevas. A meia-noite é o momento onde as trevas são densas, não é? E quando se fala de trevas, se fala de coisas que estão ocultas. Quando uma pessoa está no escuro, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver com clareza, muitas vezes ela tropeça, bate com o joelho na quina da cama, é ou não é? Então o que isso significa? Significa que quando Jesus voltar, vai ser uma época de grande confusão espiritual. Vai ser uma época onde as pessoas estarão perdidas. As trevas, elas estarão predominando. Eu estava até falando sobre isso antes da reunião começar, né? Que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, o ministério do engano, ele aumenta. Está escrito na palavra. Lá na carta que João escreveu, diz que o ministério do engano já opera no mundo. E nós estamos vivendo esses dias onde está se multiplicando o engano. Hoje, com essa facilidade de tanta informação, né, que as pessoas têm na ponta dos dedos, com um clique ela pode acessar várias informações. Apesar disso, muitas pessoas estão perdidas, estão confusas. É verdade ou não é? Sim ou não? E sabe o que é que eu aprendo com essa parábola de Jesus? Só será salvo aquele que tiver com a botija cheia. Porque quem tiver botija cheia vai ter luz. E luz fala de quê? De revelação, fala de clareza, fala de entendimento. Você precisa encher a tua botija de azeite. Você precisa se encher do Espírito para que você não seja enganado, para que você não seja confundido. Você precisa se encher com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina tudo aquilo que nós precisamos. Na carta que João escreveu, está escrito que a unção do Espírito nos ensina. Precisamos ser cheios do Espírito. Presta atenção, olha para mim. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem
e tem que ser algo contínuo. Amém? Tem que ser algo contínuo. Olha só o que o Senhor Jesus ele disse no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Nós temos que estar sempre nos enchendo. João capítulo 4, versículo 13. Olha o que Jesus disse para a mulher samaritana. Ele disse assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Sabe o que quer dizer uma fonte a jorrar para a vida eterna? É uma fonte que jorra sem parar. É uma fonte que jorra continuamente. A fonte do Espírito está dentro de você. Quem é essa fonte? É Jesus. Só que você precisa todo dia beber dessa fonte. Você precisa todo dia deixar essa fonte fluir. Você precisa deixar todo dia essa fonte jorrar. Se você não deixar essa fonte jorrar, o que vai acontecer, hein? A fonte não vai secar, mas o canal que é você vai ficar entupido. O canal vai ficar entupido. Você precisa, meu amado, deixar a fonte fluir dentro de você. Amém? Amém? Agora preste atenção. Existe uma diferença entre ser cheio e ficar cheio. Sabe a diferença entre ser cheio e ficar cheio? Qual é a diferença? Ser cheio é um estado. Ser cheio é um estado. Ou seja, é uma coisa permanente. Você sabe dizer um exemplo de uma pessoa na Bíblia que ela era cheia do Espírito? Eu vou te dar um exemplo. Não. Também não. Um exemplo de uma pessoa que era cheia, eu já te expliquei que ser cheia é um estado onde a pessoa permanece. Um exemplo foi João Batista. João Batista, ele não mudava a sua postura, ele estava sempre ali disposto, ele estava sempre ali fazendo a obra de Deus, apesar das lutas, apesar das perseguições. Quem é cheio do Espírito? Carta aos Efésios, capítulo 5, nós iremos ler o versículo 18. Quando você achar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você observou aqui que esta palavra Espírito, ela está com letra maiúscula? Prestou atenção nesse detalhe, sim ou não? Isso nos mostra que não é qualquer espírito que Paulo está falando, mas é do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que nós não devemos nos embriagar com vinho, em que há a contenda, mas nós devemos encher a nossa vida com o Espírito Santo. E esse verbo enchei-vos, ele está no imperativo. Está aqui a minha mamãe, Cláudia Amora, que é professora,
e me diga se eu estiver errado. Esse verbo enchei-vos está no imperativo, é isso? E o que isso significa? É uma ordem, né? Isso. Então, Paulo está dizendo aqui, enchei-vos do Espírito. Quer dizer que ser cheio do Espírito é uma ordem. É uma ordem. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Amém? E eu quero hoje falar com você acerca da plenitude do Espírito Santo. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eleva o teu pensamento a Deus agora. Eleva o teu pensamento ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós estamos aqui porque queremos aprender de Ti. Então vem agora abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e vem nos revelar os mistérios da Tua palavra. Desde já vai amarrando toda a influência satânica, demoníaca, que se levanta para atrapalhar, para tirar o foco, a atenção. Meu Deus, prepara o coração desta pessoa, que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra rema, e que essa palavra transforme a vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Isso, aplauda e diga glória a Deus. Amém. Pode sentar. Billy Graham, ele disse assim, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isto é só uma parte do plano de Deus para a nossa vida. E eu digo mais, isso foram palavras de Billy Graham. E eu digo para você que um cristão que não é cheio do Espírito, ele se torna um religioso. Ou seja, ele passa a ser uma pessoa que vive apenas de regras, dogmas e costumes humanos. E quando uma pessoa, ela vive uma vida vazia do Espírito Santo, os dons que aquela pessoa recebeu não são usados. A pessoa que não é cheia do Espírito, ela perde aquele fervor evangelístico, ou seja, aquela paixão por ganhar almas. A pessoa que não é cheia do Espírito, ela tem uma vida devocional irregular. E eu digo que a pessoa que não é cheia do Espírito, ela tem uma vida devocional zero. Ou seja, ela não tem devocional. Sabe o que é devocional? É você todo dia tirar um tempo para você orar, para você ler a palavra, para você ouvir a voz de Deus. Quem está compreendendo? Levanta a mão. Uma pessoa que é vazia do Espírito Santo, ela não leva o pecado a sério. Ou seja, o pecado para ela se torna uma coisa comum, uma coisa natural. E além disso, a pessoa que é vazia do Espírito, a vida dela é assim, é igual uma roda gigante. Um dia ela está lá em cima, empolgada, alegre, mas outro dia ela está murmurando, ela está blasfemando, ela vive uma gangorra na sua vida espiritual. Então é necessário que nós sejamos cheios do Espírito. É de suma importância que o cristão seja cheio. E o que é ser cheio do Espírito Santo, você sabe? Será que é só falar em línguas? Porque você sabia que os demônios, eles imitam as línguas? Sabia disso? Eu já orei por pessoas que manifestaram possessas de demônio
e a pessoa, e o demônio falou em línguas na boca daquela pessoa, só que é uma imitação. Você está entendendo? Sim ou não? Ser cheio do Espírito é a pessoa se emocionar, hein? Sim ou não? Porque às vezes tem pessoas que se emocionam, não é? Choram, mas isso não quer dizer que a pessoa seja cheia. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela está controlada pelo quê? Pelo álcool. A pessoa que ela está embriagada, ela está dominada pelo álcool. Ela não consegue mais dominar o seu corpo. Você diz para ela, faz aí um 4. Aí a pessoa tenta fazer, mas não consegue, né? Sim ou não? Então, meu amado, uma pessoa cheia do Espírito é controlada pelo Espírito Santo, ou seja, a vontade dela já não mais prevalece. A carne já não tem mais domínio sobre essa pessoa, mas ela passa a ser controlada pelo Espírito Santo. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? E esse verbo enchei-vos, ele é um verbo imperativo e ele fala de algo que tem que ser contínuo. Tem que ser constante, ó. Enchei-vos. Ó, preste atenção. Enchei-vos está no imperativo passivo e presente, ó. Passivo e o quê? Presente. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ser feito continuamente. Ainda que ontem você tenha sido cheio, hoje você tem que se encher de novo. Amanhã você tem que se encher novamente, e depois de amanhã, e depois. Ou seja, nós temos que nos encher continuamente do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos andar na reserva espiritual, entende? Sim ou não? Quem anda com o carro na reserva corre o risco de quê? Corre o risco do carro dar o prego, e aí é terrível, porque às vezes o carro dá o prego bem longe do posto de gasolina. É ou não é? E tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que estão andando com o tanque espiritual, ó, quase vazio. E isso é um perigo. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, isso é muito perigoso. Eu me lembro aqui de uma parábola que Jesus contou de 10 virgens, as quais 5 eram prudentes, ou seja, eram